Notícias do dia, ano 7, número 2226. Dia 24 de dezembro de 2022, sábado. Datas comemorativas. Dia do Órfão. Dia Universal do Perdão. Véspera de Natal. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 18 graus, máxima de 30 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em baixa, R$5,16. Valor do euro, em baixa, R$5,48. Índice Bovespa, em alta, 2,0%, 109.697 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,7%, valendo R$ 87.109,76. IPCA, em alta, 0,41%, novembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 7 de dezembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 299,94. Notícias nacionais. Decreto presidencial que concede indulto de Natal é publicado no Diário Oficial. Medida não abrange crimes considerados hediondos, ou a eles equiparados, nem aqueles praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Governo cria programa para descarte correto de vidros no país. Decreto estabelece metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis e para o índice de conteúdo reciclado. Os índices serão monitorados e avaliados. Agronegócio brasileiro exportou US$148 bilhões em 2022, segundo o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos da pasta, Guilherme Bastos. É exportado aquilo que não é consumido no Brasil. Caixa conclui pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil. Auxílio Gás também foi pago nesta sexta-feira, dia 23, às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Com NIS final zero, benefício é concedido a cada 2 meses. Câmara e Senado entram em recesso parlamentar, conforme previsto na Constituição Federal. Até o dia 31 de janeiro, compete à Comissão Representativa zelar pela preservação legislativa do Congresso Nacional. Aeronautas rejeitam acordo e paralisações entram no 5º dia. Categoria manteve paralisação de 2 horas nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. Norma do INCRA proíbe reforma agrária em áreas ocupadas por poceiros. A norma, segundo a autarquia, cria diretrizes e procedimentos objetivos, mas é alvo de críticas de órgãos como a Defensoria Pública da União, que pede a revogação do ato. 5 municípios terão eleições suplementares no início de 2023. Em 5 de fevereiro haverá eleição nos municípios cearenses de Palhano, Iguatu e Pacujá, e em Viseu, no Pará, já em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte. O pleito será em 5 de março. Pornografia infantil. Homem é preso em flagrante em operação da Polícia Federal. Equipe da Delegacia de Polícia Federal, em Niterói, Rio de Janeiro, cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, no município de Maricá. Latrocínios no Rio têm maior queda em 31 anos. Integração entre as polícias civil e militar é responsável pelos resultados positivos no estado do Rio, diz a diretora do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz. Polícia Rodoviária Federal concede aposentadoria a ex-diretor Silvinei Vasques. Policial é réu por improbidade administrativa na Justiça Federal do Rio de Janeiro, acusado de pedir votos de forma ilegal em rede social para o presidente Jair Bolsonaro. Fila para emissão do passaporte passa de 108 mil pessoas. Emissão de passaportes foi suspensa em 1 de dezembro por falta de verba e não há previsão de retomada. Agendamento online do serviço e atendimento nos postos da PF continuam. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte alerta sobre interdições em rodovias impactadas pelas chuvas. 7 estados brasileiros têm pontos de interdição: Alagoas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Organização Mundial da Saúde, OMS, atualiza recomendações para vacina contra o HPV, um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero. No Brasil, desde 2014, quando a vacina HPV foi implementada no Calendário Nacional de Vacinação, o fornecimento é feito com a vacina quadrivalente, oferecida de graça pelo SUS. Índice de desempenho de operadoras de saúde é o melhor desde 2013. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar avalia anualmente as operadoras atuantes no mercado de saúde suplementar por meio de 33 indicadores, explica a ANS. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Fundação Banco do Brasil, FBB, se juntam para ampliar acesso à saúde no Norte e Nordeste. A meta do programa é reunir R$200 milhões em recursos não reembolsáveis, dos quais R$100 milhões serão aportados pelo BNDES.
Banco Mundial e Banco do Brasil criam balcão único para crédito de carbono. Pela primeira vez, as duas instituições financeiras emprestarão recursos vinculados a projetos de sustentabilidade que ajudem o Brasil a atingir as metas climáticas. Brasileiros esquecem 2,2 bilhões de reais em grupos de consórcio. Segundo o Banco Central, recursos esquecidos correspondem a juros, multas, rendimentos ou rateio do fundo de reserva não retirados após a contemplação em um sorteio ou no encerramento de um grupo. IPCA 15 sobe 0,52% em dezembro e fecha 2022 com alta de 5,9%. Maiores impactos no mês partiram de transportes, 0,85%, e de alimentação e bebidas, 0,69%, com 0,17 ponto percentual e 0,15 pontos percentuais respectivamente. Dólar cai para R$ 5,16 com prévia da inflação no Brasil. Bolsa sobe 2% e tem melhor semana desde outubro. Resultado foi impulsionado pela inflação dentro do esperado no Brasil e pelo otimismo externo. Palco do Réveillon 2023 começa a ser montado na Avenida Paulista. Volta do Réveillon da Paulista ao calendário de eventos da cidade traz uma sensação de superação para o ano que vem, diz o secretário municipal de turismo, Rodolfo Marinho. Detectores de metais reforçam segurança no Réveillon de Copacabana. Estratégia é a mesma que foi usada no Carnaval de 2020, quando revistas com detectores de metal evitaram a entrada de 250 facas, tesouras e estiletes na área de desfiles. Ocupação hoteleira para Réveillon no Rio de Janeiro está em 89,61%. Dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 23, e são da terceira prévia da pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro. Esportes. Gol de voleio de Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Catar. Camisa 9 da seleção ganhou votação popular no site da FIFA, que tinha como concorrentes outros golaços feitos por Mbappé, França, Enzo Fernandes, Argentina, e pelo compatriota Neymar. Goleiro André Onana se aposenta da seleção de Camarões. Anúncio ocorre após desentendimento do jogador, de 24 anos, com o técnico Rigoberto Sommi no início da Copa do Catar. Ele foi suspenso na ocasião por motivos disciplinares. Campeão mundial com Inglaterra, George Corren morre aos 83 anos. Lateral direito era um dos sobreviventes da equipe campeã em 1966, junto com Bob Carlton e Geoff Hurst. Corren foi fundamental na vitória contra a Alemanha Ocidental por 3-2 na final daquele ano. FIFA investiga como chefe celebridade chegou ao campo da final da Copa. Nour Regossi, que é dono da rede de restaurantes Salt BAE, por seu estilo teatral de salpicar sal e ouro nos bifes, postou vídeos e fotos com jogadores da Argentina após a vitória sobre a França. Notícias internacionais. Putin diz que Rússia quer fim da guerra na Ucrânia. Fim de conflito envolveria inevitavelmente uma solução diplomática. Putin fez os comentários um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Câmara dos Estados Unidos aprova auxílio bilionário à Ucrânia. A medida, parte de um projeto de lei de financiamento do governo de 1,66 trilhão de dólares que foi aprovado no Senado um dia antes, agora irá para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para sanção. Atirador mata 3 em ataque a restaurante e café curdos em Paris. Alvos eram os curdos, disse a Reuters Juan Golenberg, artista que trabalha no centro da capital, repleto de pequenas lojas e cafés. Suspeito tem 69 anos. Embaixador russo vê risco alto de conflito entre Estados Unidos e Rússia. Anatoly Antonov afirmou que é difícil dizer quando negociações poderão ser retomadas, mas que trocas de prisioneiros têm sido feitas e continuarão. China anuncia sanções contra cidadãos dos Estados Unidos. Pequim tem aplicado sanções contra funcionários norte-americanos por ingerência nos assuntos de Hong Kong ou em resposta a restrições de Washington. Estados Unidos enfrentam forte tempestade de inverno. Governo alerta a população. O presidente Joe Biden pede aos norte-americanos que levem a tempestade extremamente a sério e sigam as recomendações das autoridades. Crescimento populacional dos Estados Unidos avança impulsionado pela imigração. A população do país cresceu 0,4% este ano, para 333,3 milhões, depois de quase estagnar com alta de 0,1% em 2021, quando o coronavírus exacerbou uma tendência de crescimento. PIB dos Estados Unidos sofre nova revisão e sobe 3,2% no terceiro trimestre. País norte-americano interrompe uma sequência de 2 quedas trimestrais consecutivas, o que havia levantado algumas preocupações de que a economia estaria numa recessão. Vinha Del Mar, no Chile, trabalha para controlar incêndio que já matou 2 pessoas e atingiu 400 casas. Diante da situação, o governo decretou estado de exceção constitucional. Congresso da Venezuela vota para destituir Juan Guaidó. Presidente interino pode deixar cargo, se resultado for concretizado em segundo turno. Fundo Monetário Internacional, FMI, anuncia a liberação de 6 bilhões de dólares para a Argentina. Montante faz parte de um acordo de refinanciamento de dívida de 44 bilhões de dólares.
Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 640, é eleito o Papa João IV. Em 1294, Benedito Caetani é eleito Papa Bonifácio VIII. Em 1768, funda-se a Imprensa Régia em Lisboa, Portugal. Em 1868, Guerra do Paraguai, os três novos comandantes da Tríplice Aliança, o brasileiro Caxias, o argentino Gelli Iobes e o uruguaio Henrique Castro, enviam uma intimação a Solano Lopes, comandante das Forças Armadas e chefe supremo do Paraguai, para que se renda. Em 1905, fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 1906, rádio, o inventor canadense, Reginald Fessenden, transmite o primeiro programa de rádio, consistindo de uma leitura de poesia, um solo de violino e um discurso. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, começa a Trégua de Natal. Em 1924, a Albânia torna-se uma república. Em 1938, inaugurada oficialmente a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em 1945, 5 de 9 crianças da família Soder desaparecem depois que sua casa em Fayetteville, Virgínia Ocidental, Estados Unidos, é incendiada. Em 1951, a Líbia se torna independente. Em 1952, primeiro voo do bombardeiro estratégico Handley Page Victor da Grã-Bretanha. Em 1964, o Hotel Brinks, no Vietnã, é bombardeado, em plena Guerra do Vietnã. Em 1968, Programa Apollo, a tripulação da Apollo 8 entra em órbita ao redor da Lua, tornando-se os primeiros humanos a fazê-lo. Eles realizaram 10 órbitas lunares e transmitiram imagens de TV ao vivo. Em 1974, o ciclone Tracy arrasa a cidade de Darwin, no litoral norte da Austrália. Em 1979, primeiro lançamento bem-sucedido do foguete Ariane 1, a partir do Centro Espacial de Kourou, Guiana Francesa. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.